Saudações, gente bonita. Mestre líder aqui falando, Mata Atlântica de Ouro Preto. São 6h40 da manhã. Vamos continuar nossa série explicando por que os Estados Unidos, a OTAN, o Ocidente, Israel, não vão e não tem como vencer a guerra que eles mesmos provocaram. Bom, choveu a noite inteirinha e a lama tomou conta de tudo. Vai ser uma descida difícil, complicada, porque na lama fica tudo mais difícil. Mas o dia amanheceu bonito. Olha lá as araucárias, tão bonitas como sempre. O que não está bonito é a situação do Ocidente. Nós já fizemos 2 vídeos com explicações sobre o assunto, mas eu quero me aprofundar um pouco mais para explicar a coisa de maneira mais sistêmica, certo? Porque não é a OTAN, não são os Estados Unidos, não é o Ocidente que está sendo derrotado, é o capitalismo. E se vocês tiverem paciência de ver e me ouvir, eu acho que eu vou conseguir explicar para vocês por que essa terceira guerra é a última do capitalismo hegemônico. Só que, se vocês me permitem, daqui para frente é só lama. Então tem que ultrapassar essa fase mais difícil de andar, daqui a cerca de 1 quilômetro, e aí eu volto, tá? Eu volto. Pronto. Atravessamos a seção mais enlameada. E agora a gente pode se concentrar no que precisa fazer. Pessoas, estava fazendo a live tanto ontem quanto hoje. A quantidade de gado que apareceu foi enorme. Eu não sei se estão oriçados por causa da prisão do Braga Neto, né? Isso deixou eles assustados com a perspectiva do capitão, uma vez que o general está atrás das grades, o capitão também para lá logo em breve. Mas eu não sei se é o assunto, né? Pelo nome dos países envolvidos, deve ter bote, não é só gado. Mas o fato é que a gadaiada está brotando em peso aqui nos comentários. Pelo menos eles me ajudam a engajar, né? Nosso canal, ele tem 18 anos, mas só começou a crescer mesmo nos últimos 3. E mesmo assim muito lentamente, por exemplo. A plataforma não nos monetiza. Embora a gente tenha todas as condições, já não tem como oferecer para eles o número de PIN. Porque eles nunca enviaram, né? Eles exigem o número de um PIN que eles nunca enviaram. E hoje nem em Goiás eu moro mais. E por mais que eu tente, eu já tentei N vezes, eu não consigo mudar o endereço para eles mandarem esse bendito PIN. Então, considerando que o AdSense é do mesmo grupo, com certeza eu não sou monetizado porque eles não querem que eu seja. Esse é o capitalismo funcionando, né? Impedindo a tal liberdade de expressão que eles tanto falam, mas que só funciona a favor deles, né? Mas enfim, não vou entrar nesse mérito. O mérito que eu quero entrar é porque o capitalismo, na fase atual, é absolutamente incapaz de vencer um conflito mundial em larga escala. Gente, se nós vamos no âmago o âmago da questão é a mercadoria, né? Mas vamos nele. A mercadoria. No sistema capitalista, que é caracterizado por separar os produtores dos meios de produção, a mercadoria é produzida pela empresa, pela corporação. Para fazer isso, ela extrai a mais-valia do trabalhador. A mais-valia é o trabalho não pago. Então todo lucro é essencialmente trabalho não pago do trabalhador,
que a empresa absorve para si, certo? É assim que funciona. Mas eu não vou nem entrar nesse mérito específico, eu quero entrar em outro. Num sistema capitalista, a produção de mercadorias é feita pela empresa, pela corporação. O que quer dizer que se você quer que mercadorias sejam produzidas, você precisa de corporações que as produzam, as quais, por sua vez, contratarão mão de obra capaz de fazê-lo, máquinas, implementos, matérias-primas, todo necessário, né? As corporações que fazem esse meio de campo entre a necessidade e a produção. Por que agora isso é péssimo? Vamos tentar entender a diferença entre as corporações chinesas e as corporações norte-americanas. E isso vai dar uma ideia bem precisa do buraco que os Estados Unidos estão metidos. Muito bem, terminada a Segunda Guerra Mundial, o complexo militar industrial dos Estados Unidos tinha mais de 500 empresas que concorriam entre si. A concorrência é benéfica para a economia, de um modo geral, porque implica que diversos atores, né, empresas e tal, vão buscar tecnologias cada vez melhores, preços cada vez menores, e para atender o mercado, as demandas do mercado. Certo? A oferta cria sua própria demanda, mas eventualmente a demanda surge por conta de necessidades outras. O capitalismo, ele não está interessado em atender oferta e demanda. Isso é importante destacar aqui agora, antes que a gente avance. O capitalismo não está minimamente interessado na lei da oferta e da procura, em atender demanda. Qual que é a demanda para diabetes? Câncer no intestino. Não existe demanda para isso. No entanto, você pega refrigerantes, não vou citar o nome da marca para não ter problemas, mas você pega aquele refrigerante preto. Qual que é a utilidade daquilo? A não ser enfraquecer os ossos, provocar diabetes. Qual que é a utilidade daquilo? Não é nenhuma. Então não foi para atender uma demanda. Eu preciso de uma bebida açucarada, carbonatada, que portanto faz muito mal aos ossos, com uma enorme quantidade de ácido fosfórico, para disfarçar uma quantidade ainda maior de açúcar, que vai fazer um puta mal para a minha saúde. Não, ninguém pediu por isso. O capitalismo inventou para gerar lucros. O objetivo do capitalismo, não se engane, o objetivo do capitalismo é tão somente a geração de lucros. Só isso. Para isso o capitalismo serve. Certo, ele gosta de falar que tem outras qualidades, que ele alcança outros objetivos, mas é bobagem. O que ele quer é lucro. Então, uma corporação quer lucro e por isso ela odeia a concorrência. Embora os capitalistas amem falar que o sistema de livre mercado é um sistema de livre concorrência, não. O sistema de livre mercado é um sistema de monopólio. Porque se as corporações puderem se ajudar reduzindo a concorrência para aumentar os lucros, você pode ter certeza que é exatamente isso que elas farão. Certo? Igual eu estava falando do complexo industrial militar, tinha cerca de 500 empresas. Hoje é no máximo meia dúzia. O que aconteceu com as outras 494? Foram incorporadas pelas grandes ou foram destruídas para não incomodar as grandes, para não prejudicar os monopólios. Por exemplo, a aviação. Você só tem duas. Só tem duas empresas que fazem serviço de aviação militar, mísseis, esse tipo de coisa. Uma delas é a Boeing, que está para quebrar. E aí a história da Boeing vai nos ajudar a entender por que a corporação capitalista fracassa num sistema capitalista próximo do perfeito. No sistema capitalista próximo do perfeito não vai haver livre concorrência. Vai haver o monopólio. Porque o monopólio minimiza o investimento e maximiza os lucros. É tudo que o capitalista quer. Certo? Então vamos lá. A Boeing era uma empresa administrada por engenheiros, que primava pela engenharia e pela tecnologia, quando a sede dela era em Seattle.
Inclusive, a sede ficava do lado da fábrica. Para os engenheiros que comandavam a empresa, estar observando e ter pleno controle do processo produtivo, que era muito rigoroso. Sempre agindo nessa linha de ser rigorosa com seus produtos, sobretudo aviões, e claro, também comendo a concorrência. Ela devora a McDonnell Douglas ainda no século XX, antes ela já tinha comprado várias companhias, né? É a tendência ao monopólio que nós falamos. Havia duas companhias que produziam aviões nos Estados Unidos no fim do século XX. A Boeing e a McDonnell Douglas. A Boeing compra a McDonnell Douglas para assim reduzir a concorrência e aumentar os lucros. O capitalismo funciona assim. Aí surge um concorrente global, que é a Airbus. Então essas duas empresas dividem o mercado mundial de aviões de grande porte. Só que está acabando. A Rússia fez a sua própria companhia, 100% isenta de tecnologias ocidentais, né, do zero. E a China também fez sua própria companhia para produzir aviões, em colaboração com empresas ocidentais. É um equívoco, porque pode ser sancionado a qualquer momento. Por isso os russos não entraram no projeto chinês. Mas o fato é que agora são 4 empresas. Para não falar na aviação de média distância, no qual a Embraer é uma concorrente de peso. Certo, é uma concorrente de peso. Inclusive o avião do tipo AWAC, que a Embraer fabrica, é padrão mundial de qualidade, com preço, né, bastante acessível, considerando o mercado. Ok. Mas o que aconteceu com a Boeing? Ela tem ações na Bolsa de Valores de Nova York. E um belo dia os acionistas chegaram à conclusão que os dividendos não eram altos o bastante. Se você considerasse o faturamento da Boeing, os dividendos de fato eram baixos. E aí o que eles fizeram? Contrataram um CEO. Sabe? Peraí, passar isso aqui vai ser bem difícil, só um momento. Conseguimos. Contrataram um CEO. Um desses famosos da Ivy League, né? De Harvard, Princeton, de Yale, dessas coisas, né? John Hopkins. Essas da Ivy League e essas mais famosinhas. Então contrataram um CEO. E o CEO fez o que todo CEO aprende a fazer nessas supostas escolas norte-americanas de administração de empresa. Bom, temos que aumentar o valor das ações e aumentar o valor dos dividendos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é recomprar ações, para diminuir a quantidade de ações e aumentar a quantidade de dividendo por ação. Só que essa recompra de ações, eu expliquei no vídeo anterior, inclusive proibida na China, ela é uma estupidez enorme, porque quando uma empresa gasta dinheiro comprando a ação dela mesma para diminuir a quantidade de ações no mercado, o que ela faz para a produção? Nada. A produção não aumenta, não fica mais barato, não fica mais eficiente. Não. Não são criados novos produtos, não é gerado pesquisa, nem desenvolvimento. Você simplesmente é como se você queimasse dinheiro. Imagine que as ações sejam braços. Recomprar a ação é como cortar a quantidade de braços para economizar no esmalte das unhas. Certo? Você vai cortar os braços, cortar os dedos, para gastar menos no esmalte. Isso deixa alguém mais bonito? Nossa, gastando muito dinheiro em esmaltes. Aí começa a usar esmalte barato. Coca Bong também fez.
e corta os dedos para ter menos necessidade de comprar esmalte. Algumas dessas duas ações parecem inteligentes para você? Pois é, para os seus parecem geniais. Vamos cortar os dedos para diminuir a quantidade de esmalte que a gente vai gastar nas unhas. E vamos usar esmalte mais barato. É basicamente isso que a Boeing começou a fazer. Ela resolveu cortar custos. Além de recomprar ações, ela resolveu comprar custos. Só que a Boeing era uma empresa que funcionava totalmente dirigida por engenheiros na máxima eficiência. Não tem de onde você cortar. Já está tudo direitinho, né? Você vai cortar o quê? Você vai cortar a qualidade do material, qualidade das peças, a redundância, porque você precisa de redundância. Se alguém fez, depois tem que ir outros funcionários rever tudo que foi feito, para ter certeza que foi feito de maneira muito correta. Porque se houver uma falha, o avião cai. As consequências são terríveis de você não ter redundância em aviões. Você economizar em aviões é uma péssima ideia. E aí o que aconteceu? Começou a acontecer com os aviões da Boeing, o esperado. Começaram a cair, a desmanchar no meio do ar, a não conseguir decolar, certo? E aí a desconfiança se abateu sobre a Boeing. Alguns funcionários denunciaram a empresa na qual trabalharam. Misteriosamente, todos os denunciantes foram encontrados desvividos, né? Coisas que acontecem, né? Você denuncia uma grande corporação e depois morre. Mas é claro que não tem relação nenhuma entre as duas coisas. As grandes corporações capitalistas jamais tirariam a vida de funcionários leais e dedicados que trabalharam décadas na empresa só para aumentar os lucros. Elas nunca fariam isso, né? Então, a Boeing agora é só ladeira abaixo. Quer ver que eu mostro outros exemplos de como a corporação funciona nos Estados Unidos? Apple. A Apple foi criada, né, por Steve Jobs, que foi alçada à condição de lenda. Foi o primeiro bilionário de estimação do povinho meio cérebro, né? E aí, por causa de uma manobra, ele gastou dinheiro para comprar ação. Ele criou a DreamWorks, que foi adquirida pela Disney. Lembra a questão de monopólio? A DreamWorks foi adquirida pela Disney. Com isso, ele se tornou um acionista importante da Disney. E no meio dessa jogada toda, ele reassumiu o controle da Apple. E aí passou a usar a mística que havia em torno do nome dele para vender os famosos, né, celulares da Apple. Ok. No início eles de fato eram inovadores. Eram até bons. De fato, a Apple era sinônimo de qualidade. Mas hoje, dê uma olhada nas resenhas sobre o Apple 16. Só dá uma olhada. O último modelo da Apple, o Apple 16. Só dá uma olhada. Vocês viram o que se tornou a Apple. Por que isso aconteceu? Porque os CEOs querem mais dividendos. Eles não querem pesquisa e desenvolvimento. Na verdade, a Apple, não sei se vocês sabem, é só uma marca. Quando você compra um produto da Apple, você está literalmente comprando uma marca. Você não está comprando um produto. A Apple não tem nenhuma fábrica mais no mundo. Certo? Nenhuma fábrica. Quem fabrica os celulares Apple são outras empresas. Quando você compra o celular da companhia, você está comprando uma marca, uma etiqueta. Só isso, porque não tem fábrica. Qual que é a fábrica da Apple? Não existe. As últimas foram fechadas nos Estados Unidos. Adivinha para quê? Diminuir o custo e ampliar os lucros, ainda durante a vida do bilionário de estimação de muita gente. Certo? Então era nítido que a Apple estava caminhando, e ela está caminhando, na direção do buraco. Aí os americanos, né, o establishment, tratou de criar outro bilionário de estimação, né, o Elon Musk, que comprou uma plataforma social, né, comprou uma empresa que faz carros elétricos, mas que não consegue mais competir com a BYD. Essa questão Tesla BYD é muito interessante. A BYD tem muito mais fábrica,
produz muito mais, fatura muito mais, lucra muito mais, mas vale cerca de 1/5 da Apple no mercado de ações. Isso implica que o mercado acionário é uma bolha especulativa enorme, ela não tem nada a ver com o que a empresa fatura, é especulação pura e simples, certo? Especulação pura e simples, não tem um valor real que determina o preço de uma ação. O preço da ação é determinado pela especulação. E eles querem especular para que o preço das ações se torne cada vez mais alto, porque valorizar as ações, além de aumentar os dividendos, é um dos objetivos dos CEOs. Como que tomou uma azeitona na testa em Nova York. Ok. Outro exemplo. Então a Apple está condenada. E a Tesla também está. A SpaceX está condenada. O X está condenado. Porque eles não conseguem competir, de verdade. Tanto que agora está lá o bilionário nas tetas do laranjão, mamando as bolas dele, para tentar fazer com que o governo americano proteja ele da concorrência com a BYD e outras empresas chinesas. Por isso, sobretaxar. Só que isso vai fazer o quê? Só deixar o produto deles mais caro para os consumidores americanos. E eles vão perder a competitividade internacional. O laranjão pode até sancionar empresas de outro país sobretaxando. Não quer dizer que outros países farão o mesmo. Os outros países continuarão comprando o melhor produto e o mais barato. E esse não é mais um Tesla. É uma BYD e até a Xiaomi está entrando nessa. E por um motivo simples, os chineses investiram muito em pesquisa e desenvolvimento. E aí, ao invés de usar bateria de lítio, o que eles estão usando é bateria de sódio. O lítio é difícil de você conseguir, né? Ele é bom para computador, para celular, essas coisas, mas para carro ele é paia, porque ele é caro, ele é difícil de obter. Agora o sódio vem do sal, NaCl. Sódio vem do sal, então sódio a quantidade dele é virtualmente infinita nesse planeta. Fácil de obter. O difícil era transformar ele em bateria. Mas graças à pesquisa e desenvolvimento, não só os chineses, como os russos também conseguiram. Não sei se vocês sabem, os russos também conseguiram. Certo? Os russos conseguiram. Claro que inicialmente pensando em objetivos militares. Na verdade, os russos fazem baterias de potássio, que são ainda mais eficientes que as de sódio. Certo? Potássio rubídio. Mas para fins militares, elas saem muito caras. Mas quando você está pensando em armas de grande poder de destruição, compensa. Para carro talvez não. Mas o fato é que os russos já têm suas próprias fábricas de veículos elétricos movidos a bateria de sódio. E os americanos não têm. Por quê? Porque eles não investiram em tecnologia. Perfeito? O país tem cada vez menos cientistas e cada vez menos engenheiros. Porque o ensino da matemática, da física e da química é cada vez pior. Além de eles serem, de um modo geral, analfabetos funcionais, né? Não adianta você saber física, química e matemática se você não tem um bom domínio da expressão, né, do próprio idioma. Esse é o fato, você não consegue interpretar texto. Então, a falência do sistema educacional americano e o preço abusivo dele, é muito caro você se formar nos Estados Unidos, tornaram estudar lá um privilégio, não um direito. E se a pessoa quer esse privilégio, ele não vai gastar dezenas de milhares de dólares todos os anos para se formar em física, em química, em matemática, ser professor ou pesquisador dessas áreas que pagam pouco. Ele vai querer ser economista, advogado, administrador de empresa, para talvez um dia chegar ao cargo de CEO, onde está a grana. Certo? É lindo isso. Se você pensa em dinheiro e consegue. Mas qual a diferença faz para a economia um CEO? Faz, ela deixa a economia pior. Ela quebra as empresas, ela destrói a infraestrutura produtiva, a capacidade da cadeia produtiva de um país. É isso que um CEO faz. Em nome do lucro de umas poucas corporações. Então, quanto menos CEOs um país tem, mais desenvolvido ele tende a ser e ficar no futuro. A não ser que você faça que nem a Índia. Produza CEOs e põe eles para destruir a empresa no outro país, no caso dos Estados Unidos. A Índia, muitas das empresas das corporações norte-americanas
são comandadas por CEOs indianos. Aí é perfeito. O cara embolsa o dinheiro, embolsa o dividendo, embolsa a participação nos lucros, quebra as empresas no médio prazo, destrói as economias no longo prazo, então fode um concorrente. Ele não é do país mesmo, não tá nem aí. Por isso que eles preferem CEOs estrangeiros, para não ter misericórdia dos trabalhadores. É por esse motivo que um cara como o Temer fez o que fez. Ele não tem família no Brasil, a família dele é do Líbano. Então não tá nem aí com o brasileiro, tá pouco se fodendo. Da mesma forma são esses CEOs indianos ou de outros países. Não quer nem saber do trabalhador americano. Porque isso que é lucro para eles mesmos, para beneficiar a própria família que está na Índia. Então para eles tá tudo certo. Né? Enfim, isso que está acontecendo com a Boeing, está acontecendo com a Tesla, também está acontecendo com a NVIDIA. A NVIDIA está numa situação pré-falimentar. A Intel está numa situação pré-falimentar. Não está conseguindo concorrer com os asiáticos. Terceirizou para os asiáticos aprenderam a fazer e estão fazendo melhores de maneira mais eficiente. Então, se você pega as grandes corporações dos Estados Unidos, as 7 maiores, né, com valor de ações na bolsa, todas elas tendem a quebrar no curto e médio prazo, não vai esperar o longo não. Tesla quebra, NVIDIA quebra, Apple quebra. A Microsoft existe porque os Estados Unidos exportam leis, direito autoral, patente, royalty. Quando os Estados Unidos perderem a capacidade de impor sua própria vontade, a Microsoft quebra também. Ela não produz nada. A Amazon, que é outra grande empresa, o que ela produz? Nada. Assim como a maioria das corporações norte-americanas, ela não produz nada. Certo? Ela paga outras empresas para produzir e vende a marca. Ela intermedia negócio de outros. Mas à medida que as empresas chinesas forem crescendo, né? Vou ficar só no caso do Alibaba, AliExpress, Shein, Shopee, a tendência é que a Amazon entre em debate, entre em declínio. Porque as empresas chinesas compram essencialmente de outras empresas chinesas ou dos países nos quais elas estão instaladas. E a Amazon compra de empresa chinesa e, compra de empresa chinesa. Né? Qual empresa americana ainda existe? Difícil, né? Se você depender de empresa americana para fazer comércio internacional, você está no sal. Empresa americana que produz. Então a tendência da Amazon é quebrar também. Então, se você dá uma olhada nas 7 grandes corporações dos Estados Unidos que têm patrimônio supostamente superior a $1 trilhão no mercado acionário, elas não produzem essencialmente nada. Ou não produzem nada mesmo, tipo Alphabet, né? Microsoft, Amazon realmente não produz absolutamente nada de tangível, ou terceiriza a produção para outras empresas. Tesla, Apple, né? NVIDIA, Intel. Então, os americanos estão vivendo de exportar leis, que você paga pelo uso da marca, pelo uso da patente, que nem foi eles que criaram, subcontrataram, né, empresas de pesquisa e desenvolvimento ou universidades. Então, o capitalismo americano está condenado, absolutamente condenado. E o edifício que sustenta isso tudo é a Bolsa de Valores. Os Estados Unidos tem várias. Tem a de Nova York, né, a NYSE. Você tem a Nasdaq, a Bolsa de Mercadorias e Futuros de Chicago. Você tem várias dessas bolsas, no sentido amplo, lato, que negociam tragédia de médio prazo em troca de lucro no curtíssimo prazo. Por falar nisso, outra questão que nós temos que falar é essa questão do curtíssimo prazo. Martianov fala sobre isso há algum tempo, que a visão dos americanos não vai além da ponta do nariz. Eles não estão preocupados com o futuro. Por isso que eles não investem, não fazem manutenção, não pesquisam, não desenvolvem. O que eles querem é um lucro no curtíssimo prazo, quanto mais curto, melhor. E o capitalismo financeiro se presta a isso, certo? Porque com a BlackRock e as outras, State Street, o fundo de JP Morgan, a Vanguard, com essas empresas, ele falou, não, descobrimos a mina de ouro.
Nós vamos comprar ações, controlar a empresa e colocar todas elas para extrair o máximo de lucro possível até destruir o negócio. Aqui no Brasil, disse que a Telebrás, né, indiretamente foi comprado por esses fundos de pensão, administrador de recursos. Então o que é que os bilionários, que são os mesmos que quebraram as americanas, os adquirentes da Telebrás são os mesmos que quebraram as americanas, deixando um prejuízo de 50 bilhões de reais. O equivalente a esse prejuízo foi menos do que eles gastaram, né, mais até do que eles gastaram para comprar, para ganhar de graça, né, a Eletrobras no apagar das luzes do governo Bozo. Bozo já tinha perdido a eleição e entregou a Telebrás para esses bilionários que haviam quebrado a americana. E vão escapar incólumes. Quem vai pagar o prejuízo vai ser eu, vai ser você, também os contribuintes desse país. A gente paga imposto para sustentar esses bilionários. Então, aí o que eles vão fazer? Mandar a gente embora na Telebrás. A qualidade do serviço vai ficar péssima. As usinas começaram a ter problema, a transmissão também. E aí quebra, e no fim das contas, quem paga o prejuízo? Nós. E eles embolsaram os lucros. E é assim que funciona o capitalismo hoje em dia. As corporações são elementos disruptivos e destrutivos da economia. A corporação não maximiza a eficiência. Pelo contrário, a corporação impede a eficiência, impede até a produção, em nome de concentrar riquezas na mão de pouquíssimas pessoas. Covid só acelerou isso. Depois da pandemia, a quantidade de bilionários cresceu enormemente e o percentual da riqueza que os bilionários controlam aumentou também muito. Em compensação, a pobreza nunca cresceu tanto e o número de pobres nunca foi tão alto. Então existe a correlação direta entre o número e a quantidade de dinheiro que os bilionários têm e o número de pobres e o quão pobres as pessoas são. Quanto mais bilionários, mais gente pobre e miserável. É assim que funciona. Os bilionários são o piolho do carrapato, né? Que suga o sangue do trabalhador, que é o que de fato move a economia e a produção. De toda forma, a questão da corporação fica clara. São as corporações que produzem os produtos. Isso vale mesmo para as economias socialistas. Certo? Vale para a China, vale para o Vietnã, vale para a Rússia, vale para a República Popular Democrática da Coreia. Ainda que não sejam corporações capitalistas, são corporações. A corporação é uma maneira bastante eficiente de alocar recursos para a produção. Perfeito? Só que essas corporações têm que obedecer uma lógica produtiva. Porque se não obedecerem uma lógica produtiva, mas uma lógica cumulativa, se não obedecerem uma lógica de bem-estar de longo prazo e ao invés disso obedeceram a lógica de lucros altíssimos no curtíssimo prazo, elas vão fazer um mal enorme, vão destruir as economias. Perfeito? É como se fosse... Você já ouviu falar de pneumonia óssea, que rói e apodrece os ossos por dentro? Grávulo Príncipe, o cara que deu tiro que acabou dando origem à Primeira Guerra Mundial, morreu disso. Pneumonia óssea. Doença horrível. Então, os bilionários são a pneumonia óssea do capitalismo. Disse que a fortuna dos caras que estão no gabinete do Laranjão ultrapassa os 10 trilhões de dólares. Então o Laranjão está exatamente a serviço de bilionários. Se ele está a serviço de bilionários, e o que os bilionários fazem é parasitar as economias e roer o osso por dentro, não é preciso ser muito inteligente para a gente saber o que vai acontecer com os Estados Unidos, né? Perfeito? Se eu estou machucado e mergulho num tanque cheio de piranhas famintas, eu sei o que vai acontecer comigo. Da mesma forma, se a concentração de renda e o capitalismo financeiro corporativo está destruindo os Estados Unidos e o Laranjão se cerca de bilionários e CEOs de corporações disruptivas, é óbvio o que vai acontecer com a economia dos Estados Unidos. Israel foi para a merda basicamente assim. Quem se viu, a gente tende a encarar o Netanyahu como apenas um discípulo do mal, um seguidor do demônio,
um apóstolo da crueldade e da maldade humana. Sim, ele é isso, tudo isso. Ele é tudo isso, de fato, né? Só que não foi assim que ele chegou ao poder, não foi por isso. Ele representa os liberais, os ricos do Estado ilegítimo. Sob o governo dele, os ricos nunca se tornaram tão ricos, nem os pobres se tornaram tão numerosos e tão pobres. Uma coisa é o Estado ilegítimo antes do Sataniarro, e outra é o Estado ilegítimo após o Sataniarro. Hoje, entre 6 e 8 corporações e famílias controlam o Estado de Israel. Essa enorme concentração de riqueza, evidentemente, era a pobreza. E é assim que o Sataniarro trabalha. Perfeito? Por isso que ele é amado pela classe dominante do Estado ilegítimo. O custo disso vai ser a destruição do Estado ilegítimo. Porque, né, do ponto de vista econômico, eles não tem como sustentar uma guerra de larga escala contra os países do Oriente Médio. Eles sustentam até agora porque os Estados Unidos e a Europa estão patrocinando, são eles que pagam. Eles que fornecem o material, a tecnologia, o equipamento, as armas, a munição. Então, por enquanto, Israel sustenta. Mas quando não se os Estados Unidos e a União Europeia perderam essa capacidade, bom, a Israel perde também. E os árabes sabem disso. Então, eles só estão atritando. Ah, Israel conquistou não sei o quê. Relaxa. É temporário. E aquilo que o bom e velho Lenin falava. Às vezes a gente tem que dar 2 passos para trás para dar um passo para frente. É sobre isso. Então, o Estado de Israel supostamente está fazendo e acontecendo no Oriente Médio, né? Tem altos planos mirabolantes. Só que esses planos mirabolantes são muito precisos com aquelas cebolinha do Dick Vigarista, né? Do Coyote. Eles vão fracassar. Organicamente eles não têm a mínima chance de dar certo. E aí eles serão derrotados. Os árabes, que existem há milhares de anos, e são ótimos comerciantes, perceberam isso. E só estão atritando. Que sabe o que vai vir. Ah, mas os árabes não são confiáveis, são traidores, se vendem por dinheiro. Perfeito. Dinheiro é uma coisa que o Bin Salman tem demais da conta. Nossa senhora, se ele se vende por dinheiro, tá ótimo. Desde que você tenha muito dinheiro. E é exatamente isso que o Bin Salman tem. Muito dinheiro. Então, ele consegue a lealdade dos árabes? Não sei. Mas ele consegue pagar por essa lealdade? Pode ter certeza absoluta que sim. É com isso que ele conta. Ele não tem trilhões de dólares que ele acumulou, que o Saúde acumularam ao longo de décadas? Então, é hora de gastar esses trilhões e comprar a lealdade dos árabes, dos dirigentes árabes e da sociedade árabe. E criar um grande Estado árabe e expulsar os norte-americanos, os franceses, os britânicos, todos os ocidentais, inclusive os colonizadores ilegais e ilegítimos que ocupam ilegalmente a Palestina. Para isso que serve o dinheiro. Diferente do Ocidente, os árabes, quando querem, sabem usá-lo. E esse é o futuro, gente. Tivemos um probleminha na nossa argumentação. E se vocês me permitem, desculpa, porque eu tenho asma. E o que a asma faz é diminuir a quantidade de oxigênio no corpo, o que inclui o cérebro. E aí às vezes a gente fica lento. Então eu falhei em não analisar uma coisinha aqui, que eu vou analisar para vocês agora, tá? Para que vocês não sejam prejudicados. A questão é a seguinte, nós estávamos falando sobre a questão de como as corporações, no fim, vão ser o elemento que vão causar a derrota dos Estados Unidos, da OTAN, do Ocidente. E esquecemos de explicar como isso se dá. As empresas, as corporações, elas buscam lucro, somente lucro, num prazo que quanto mais curto, melhor. Acontece que o desenvolvimento de armas e tecnologias que levam ao desenvolvimento de armas é coisa de décadas. Por exemplo, eu até citei isso na live que nós fizemos hoje de manhã, primeira, né? O Kinjal, tecnologia dos mísseis hipersônicos. Ela começou a ser pesquisada em 1985
E só se transformou em produto em 2017. Então foram 32 anos de pesquisa e desenvolvimento. 32 anos. A quantidade de recursos, dinheiro, cientistas, equipamento que foi imobilizada nesses 32 anos é uma coisa inacreditável. Para a venda de quantos Kinjal? Quantos mísseis hipersônicos? Sabe-se que a Rússia tem cerca de 1.500 Kinjal. Certo? 1.500 Kinjal. E provavelmente algumas centenas de Avangard. Algumas centenas de Oreshnik. A Rússia não deve ter mais de... Aí você contando o calibre, que nem bem é o caso, o Iskander, que é o caso, a Rússia não tem mais que 5.000 armas hipersônicas. O dinheiro gasto, o tempo gasto não compensa. Porque se você pegasse esse dinheiro em 1985 e aplicasse na Bolsa de Valores, você ganharia muito mais ao fim de 32 anos. Então é um investimento que, como eu disse, não compensa. Não compensa mesmo. Por isso ele tem que ser feito por corporações de serviço do Estado, controladas pelo Estado. Só que no caso dos Estados Unidos não é isso que acontece. As corporações tomam serviço de grandes grupos financeiros, interesses capitalistas, certo? Eles não querem, vou lucrar alguma coisa daqui a 32 anos. Não, eles não querem isso, querem lucrar amanhã, querem lucrar hoje, certo? Quer ser trader. Começo de manhã negociando uma coisinha e à tarde eu vendo minhas posições e ganho mais dinheiro. Então a moda é ser trader, ganhar dinheiro no dia e não depois de décadas. Lembra que eu falei que as corporações do setor de armamentista, do setor bélico dos Estados Unidos passaram de 500 para meia dúzia? Então, à medida que isso foi acontecendo, outras coisas foram acontecendo também. Primeiro, a produção de muitas coisas que já acontecia ou estava prevista foi descontinuada. Segundo, as mercadorias, as armas foram se tornando cada vez mais caras, ineficientes e o tempo de produção cada vez maior. Só pegar o F-35 como exemplo, que ele é um sumidor de dinheiro que já consumiu mais de $1 trilhão e gerou uma arma que fundamentalmente é não confiável e ruim. Apenas metade dos F-35 funciona. Você vai pagar $200 milhões por uma arma que pode funcionar ou não? É isso, realmente, $200 milhões, mais de R$1 bilhão, por uma arma que você nem sabe se vai funcionar. Quem faz isso? O governo americano, claro, né? E os governos que os Estados Unidos chantageiam para comprar essas armas. Então, se você compra uma arma americana, como o F-35, você tem que esperar às vezes 10 anos para receber. Quando você receber, ela já vai estar muito desatualizada e você nem sabe se ela vai funcionar. Então, os Estados Unidos têm perdido mercado, né? Porque as armas russas são entregues rápidas. E são rapidamente, são eficientes. Como é que você sabe que elas são eficientes? É só olhar a Ucrânia. Só olhar a Ucrânia. A Federação tem aproveitado a guerra para testar as armas. Por isso que a República Popular Democrática da Coreia resolveu engajar na guerra. Por isso que a República Islâmica do Irã também resolveu engajar, para poder testar as armas, as tecnologias e os soldados numa guerra real, usando como alvo algo não perigoso, tipo a OTAN. Entenderam? A República Popular Democrática da Coreia também produz através de corporações controladas pelo Estado. As corporações russas, mesmo as particulares, são controladas pelo Estado. As chinesas não precisa nem dizer, né? Então elas pensam no bem do Estado, do povo, da nação. Conseguem trabalhar com longo prazo. Já as corporações capitalistas plenas, financeiras dos americanos, não estão nem aí, cara, com defesa nacional, soberania. Que eles querem lucrar. Cada vez mais e cada vez mais rápido. Veja, por exemplo, o caso de bombas atômicas. A Rússia tem duas corporações que produzem armas nucleares.
Sabe quantas os Estados Unidos têm? Nenhuma. Sabia disso? Não existe nenhuma corporação que fabrica, mantém e administra armas nucleares nos Estados Unidos. Se eles quiserem produzir mais, eles vão ter que fazer igual na década de 1940. Contratar universidades e institutos de pesquisa, que não são o tipo de corporação melhor para produzir coisas. Pode ser para pesquisar, pode ser para desenvolver, mas não para pesquisar, não para produzir, perdão. Deixa eu mostrar como é que a Rússia funciona. O que é um sistema eficiente de verdade. Tudo começa com o design, com a arquitetura. A arquitetura é mais importante, o desenho industrial é o mais importante. A MIG é o quê? A MIG é uma corporação de design. A Sukhoi também é uma corporação de design. Então, o governo da Federação Russa falou, nós precisamos de uma arma. Ela tem que fazer isso, isso e isso. Tem que ter essas características e só pode custar até tanto. E aí o governo lança o edital. Qualquer cidadão russo ou empresa russa pode participar. Normalmente quem participa, inclusive pessoas, por exemplo, se eu fosse um cidadão russo, fosse um engenheiro inteligente, conhecesse mais uns 2 ou 3 engenheiros inteligentes, e mais um cientista e um arquiteto, desenhista industrial, a gente poderia montar um grupo e concorrer. Porque nessa primeira fase, o design, qualquer um, desde que russo, pode concorrer. E aí tá, vários projetos e propostas de design são propostos. Os melhores, cara, ó, nós temos esse aqui, talvez ao invés de 1 é 2, né? Deixa eu dar um exemplo de caso em que é 2. Litografia para produção de chip de computador. A Rússia tem 2 tecnologias, uma igual à do Ocidente e uma que utiliza lasers mais fortes na frequência do raio-x. Usa as 2. Por quê? Elas são diferentes e de utilidades diferentes. A igual ao Ocidente, eles vão usar para produzir chip mais ou menos comum, comercial. A melhor que a do Ocidente, a litografia baseada em raio-x, a igual a do Ocidente é a EUV, né? Ultravioleta próxima. Mas aqui só os russos têm, é de raio-x. Por que usa 2? Porque eu cheguei à conclusão que as 2 são boas, só que para coisas diferentes. A EUV você usa para produzir semicondutores de silício, que não é a forma mais eficiente de você produzir semicondutor. É só a mais barata. Então, se você quer produzir celular, tá ótimo. Mas se você quer produzir um sistema de inteligência artificial que funcione dentro de um satélite ou de um míssil hipersônico, de uma arma nuclear, não serve. Então, a tecnologia de raio-x, litografia baseada em raio-x, é usada basicamente para fazer semicondutor feitos de galho e rubídio. Não semicondutor de silício. Semicondutor de galho e rubídio é bem mais caro, bem mais difícil, mas é incrivelmente mais eficiente. Mas é muito mais eficiente do que o de silício, nem em comparação. Então, para armas nucleares, satélites, mísseis hipersônicos controlados por inteligência artificial, tá ótimo, é o melhor. Então, eles mantiveram as 2 tecnologias. Aí vem a segunda fase, desenvolvimento. Nessa segunda fase, desenvolvimento, normalmente são contratados institutos de pesquisa. Os russos lançam outro edital. Ó, nós temos esse design aqui, ou esses 2 designs. Nós queremos que a partir desse design você desenvolva um produto com tais e quais características. E aí abre para todo mundo na Rússia. É aí que os escritórios de design entram. Só na segunda fase. Quando alguém já desenhou a arquitetura, eles vão desenvolver. A empresa que desenvolve, digamos que fosse uma empresa, pode ser uma universidade, a empresa que desenvolve é aquela que vai produzir? Não necessariamente. Porque a hora que terminou o desenvolvimento, o governo russo chama um terceiro edital. Ó, nós temos esse desenho que deu origem a esse desenvolvimento. Queremos esse produto. É pelo custar tanto. E tem que ser feito exatamente nessas especificações. E aí as empresas todas concorrem. Certo? As empresas todas concorrem. A que oferecer os menores custos, a melhor eficiência, é a que vai produzir. Simples assim. Então tem 3 fases. Nos Estados Unidos as corporações monopolizam, né? Lembra de dizer isso para vocês? Corporações monopolizam. Então elas fazem o desenho,
faz o desenvolvimento e faz a produção. E cobram do governo por cada uma dessas 3 fases o dinheiro que elas quiserem, porque não tem concorrente. Virou um monopólio, lembra? Vários monopólios, não tem concorrente. Então, ó, vai custar tanto. Por quê? Porque é o tanto que vai custar. Para garantir que não haja contestação, o Complexo Industrial Militar sustenta militar mamateiro. Lá o cara foi aposentado, né? Tem um nome, foi reformado. De capitão para cima, ele consegue emprego no Complexo Industrial Militar, onde ele vai atuar como consultor formalmente, na prática como lobista, né? Agente de corrupção. Por isso o orçamento militar dos Estados Unidos é tão alto. A OTAN é um cabide de emprego, milhões de pessoas vivem mamando nas tetas da OTAN. Tem muito mais funcionário civil, burocrata, do que soldado. Mas a ideia é essa, né? Servir de cabide de emprego para burocrata, para mamateiro e para empresas. Não tem nada a ver com eficiência, com guerra. Eles não estão preocupados com soberania, com defesa nacional, com eficácia. Não estão nem aí, cara. Essa é a diferença entre o B-52, que custa 2 bilhões de dólares e voa 900 km por hora, e um cisne branco, Tupolev Tu-22M3, que voa 2.700 km por hora e custa 10 vezes menos. Então é uma arma muito melhor, muito mais eficaz, muito mais destrutiva por 1/10 do preço. Essa é a diferença entre que faz entre ser produzida por uma corporação a serviço do Estado e ser produzida por uma corporação capitalista a serviço do lucro. Entendeu? Esse é outro motivo por qual o sistema corporativo do Ocidente, o sistema corporativo do capitalismo, vai inevitavelmente conduzir até a derrota dos Estados Unidos e do Ocidente, de quem estiver junto com eles. Israel, OTAN, seja o que for, vão perder. É assim que funciona. Correto? Agora sim, agora eu posso chamar pelo encerramento do vídeo. Perdão pela interrupção meio brusca, como eu disse, é a dona Asma, ela e eu temos uma relação meio tóxica, né? Nós nos conhecemos durante o Covid, ela se apaixonou e nunca mais largou de mim. É sobre isso, como dizem os jovens, né? Então, gente, até mais. Eu vou falar o fui no próximo fim de vídeo. Esse é o futuro, não se preocupem demais, certo? Organicamente, funcionalmente, o Ocidente não tem a mínima condição de levar essa guerra. Não tem a mínima. Não tem a mais microscópica chance. Então, se o que deixa vocês ansiosos é isso, vai ser ruim porque isso funciona no médio prazo, né? Enquanto eles não tiverem energia, eles vão fazer das deles. Vai ter muito sofrimento antes de eles finalmente caírem. E depois que eles caírem, vai ter mais sofrimento ainda. Mas eles vão cair. Eles irão cair. E aí, o futuro será nosso, da humanidade. É sobre isso. Até mais, gente. Eu tô meio fungante. Tomar meu remedinho. Talvez mais na frente eu faça outro vídeo. Fiquem bem. Até mais.